Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Unai Tupinambás, sou professor da Faculdade de Medicina da UFMG, sou médico infectologista e hoje estou aqui para falar com vocês sobre Long Covid, ou Covid longa, na atenção primária à saúde. O que sabemos até então? Eu achei esse trabalho publicado ontem no Lancet, mostrando sobre, ele coloca aqui, né, sobre a pandemia e as sequelas dessa pandemia. Já foi relatado esses tipos de sequela ainda na gripe russa, que vocês podem ver aqui, deixa eu pegar um lápis aqui, ó, na gripe russa, isso em 1898, mais ou menos, 1898, desculpa, na Europa, isso na Inglaterra. E as pessoas que eram acometidas dessa gripe russa, eles tinham um quadro pós-infeccioso muito parecido com o que a gente tem discutido hoje da Long Covid. Neuralgia, neurastenia, neurites, exaustão nervosa, esses são conceitos que eles usavam naquela época, né? Gripe cataplética, pós-gripal, confusão, psicose, prostração, inércia, ansiedade, paranoia, né? Achei interessante, publicado hoje aqui um jornal da época, 1890, 92 mais ou menos, mostrando aqui, né, um médico com a receita, com o paciente, um médico com o chapéu na mão, já pedindo mais verba para a saúde. Aqui, né, uns políticos, caricaturas dos políticos da época, aqui a dança da morte. E aqui chama atenção nesse dado aqui, que essa aqui a quinina já se reposicionava desde a gripe russa, depois vem na gripe espanhola, enfim, né? Engraçado como que essa história se repete em alguns momentos, né? Agora, começando sobre a nossa questão da Long Covid, esse termo ele foi com uma tentativa de normatizar esse termo. Esse foi um editorial dessa revista, da Nature, que eles tentando fazer um consenso de qual nome que seria melhor para essa síndrome que a gente tem visto, né, nos pacientes que sofreram da Covid aguda. E ele chamou atenção, um pouco já pegando a experiência que nós tivemos com o HIV, no enfrentamento da epidemia do HIV. Eles se acharam que não só os pesquisadores, os profissionais de saúde, mas também as pessoas que vivem, né, com o problema, eles deveriam discutir qual o melhor nome. E eles sugeriram esse termo de Long Covid, traduzindo para o português, é Covid longa, né, não pós-Covid, síndrome de fadiga crônica. Eles acharam que esse termo ele é um termo que retrata melhor a situação daquela pessoa que vive com esse quadro, né? E ele, claro, também, né, os critérios, né, vão além da recuperação do teste PCR negativo. Aqui chama atenção, para você ter um diagnóstico de Long Covid, ou Covid longa, você não precisa de ter um teste confirmatório no momento da fase aguda, entendendo que a gente tem pouca testagem. Lembrando que a Long Covid, vocês vão ver, ela pode cometer também quadros brandos, né? Não só quadros graves, mas quadros brandos a gente não tem feito teste. Então, para você ter o diagnóstico de Long Covid, não é necessário você ter um teste de PCR positivo para confirmar que você teve aquela infecção recentemente, né? Aí a gente lembra um pouquinho, a gente já viu essa questão, né, revisitando a síndrome da fadiga crônica, é um nome que eles criticam para a Covid, né? A gente vê muito esse quadro em pós-mononucleose, pós-dengue, né? Tem um quadro muito sugestivo de dengue, que a pessoa fica com sintomas de fadiga durante até 6 meses depois do primeiro episódio. E o mais clássico nosso é aquela artralgia e artrite pós-chikungunya, que é um quadro também que a gente chama de, entre aspas, pós-infeccioso. Então esse tema dessas condições clínicas que seguem uma doença viral, ele não é muito raro no nosso dia a dia. Nesse trabalho de 2017, esse trabalho de 2017, ele tenta fazer uma revisão, né, dos mecanismos, que aqui olhando apenas a fraqueza muscular e a fadiga crônica, né, eles perceberam que é um desarranjo, um estresse oxidativo importante que lesa a mitocôndria e assim também levando a uma fraqueza muscular, a uma dor crônica, né? Então esse dado é interessante, que mostra que isso já vinha acontecendo, né, nesses quadros infecciosos, né? E chamando só a atenção dessa questão aí.
E também esse slide mostra, interessante que esse slide mostra que esse dado é um dado da SARS-1 de 2003, eles acompanharam, esse artigo foi publicado esse ano, né, acompanhamento de alguns pacientes que tiveram um quadro grave lá atrás, né, e vocês veem que 4,6% deles ainda com alterações pulmonares, com difusão de troca de PCO2 principalmente, e 38% ainda mantém um quadro de disfunção pulmonar. Então vocês veem que é uma questão que a gente percebe em algumas doenças infecciosas. Claro que com a Covid, por ter um número gigantesco de pessoas que estão sendo acometidas, no Brasil já são mais de 5 milhões de pessoas com diagnóstico confirmado, esse número deve ser um pouco mais alto, talvez, né, mais de 10 milhões de pessoas entrarem em contato com a Covid, então vai ser mais comum a gente encontrar pessoas com essa síndrome de long Covid, né? Então, de onde começou a aparecer essa suspeita? Claro que naquele momento da pandemia, lá atrás, em fevereiro, março, toda a equipe de saúde, todos os pesquisadores, enfim, todo mundo estava envolto para tratar, estava virado para tratar a fase aguda, que era uma fase grave, principalmente os pacientes que se internam, né? E pouca atenção foi dada para aqueles pacientes que se recuperaram, né? É interessante que esse dado aqui, desse dado da Universidade de Londres, né? Ele, junto com a companhia Zoll, eles fizeram plataformas de monitoramento e já tiveram mais de 4 milhões de acesso. E é onde essas pessoas que têm um diagnóstico de Covid, eles vão relatando seus sintomas. É claro que aqui pode ter um viés, as pessoas que têm um sintoma acompanham mais do que aquelas pessoas que se recuperaram totalmente, mas foi uma pista que já começaram a pensar nessa possibilidade, né? Um dado interessante também, no início a gente sabia que a recuperação ela era mais lenta de pacientes que hospitalizaram, né? A gente vê que paciente de CTI, né, essa síndrome pós-internação prolongada de CTI é uma síndrome comum que não só acomete na Covid, mas também de todos os quadros, né, de internação prolongada. O paciente sai do CTI com certa fraqueza, embotamento mental, dificuldade respiratória, que é comum em quase todas as internações prolongadas de CTI. E no caso da Covid, esse estudo, essa plataforma, dá conta que 10% das pessoas persistem com sintomas após 4 semanas, ou seja, após um mês, 10% dessas pessoas vão ter algum sintoma, relatar algum sintoma. E como eu disse, como é um número muito grande de pessoas acometidas pela doença, esses 10% vão impactar na assistência de saúde. E mais, né, de 1,5% a 2% das pessoas têm esses sintomas após 3 meses do início da doença. Então vocês veem que isso pode causar um grande transtorno na atenção primária à saúde, na atenção à saúde de modo geral, que, né, como eu disse, isso vai né, ter um desafio grande para nós, para a gente poder enfrentar essa questão, né, junto com a Covid. Imaginamos aqui no Brasil, a onda não passa, no número de casos só aumenta, e também nós vamos ter que daqui a pouco atender, daqui a pouco não, já muitos serviços já estão preparando para atender esses pacientes de long Covid. E quais são as manifestações clínicas mais comuns, né? Aí é tudo muito inespecífico, né? Fadiga, vou citar algumas, né, desse trabalho, fadiga, exaustão excessiva, falta de ar, dor de cabeça, insônia. Aí a manifestação clínica chama atenção depois de 3 semanas, né? Até 3 semanas a gente imagina que é da fase aguda da doença. Após 2, 3 semanas, isso pode ser manifestação da long Covid. Dor de cabeça, insônia, dor muscular, dor no peito, tosse persistente, perda de paladar e cheiro, febres intermitentes, que é mais raro, né? Erupções cutâneas também é mais raro, e mal-estar após o esforço, que é um quadro também que é muito comum nessas condições. E as condições mais raras, as manifestações clínicas mais raras, que precisam ser confirmadas, só abrindo parênteses, lembrando, gente, que isso é tudo muito novo. Nós estamos tentando entender essa doença em questões da fase aguda que a gente ainda não entende. Imagina questões dessa fase longa da Covid que a gente precisa ainda de ter maior conhecimento. Então, muito provavelmente, esses conceitos, esses sinais e sintomas, ou vão entrar alguns, irão sair outros, né? Então precisam ser confirmados, né? Claro, com acompanhamento com investimento em pesquisa para poder saber quais são esses critérios, como é a melhor abordagem, né? Então temos, né, que são mais raros, problemas de audição, problemas cognitivos, embotamento, né, mental,
problema de saúde mental, que é muito comum nessas doenças graves, e queda de cabelo, né? São os sintomas mais raros que precisam ser confirmados. Quais seriam os fatores preditores da long COVID, né? Então tem muito legal que esse estudo, que é o estudo da Inglaterra, eles tentaram fazer agrupar os sintomas, né, uns clusters de sintomas, uns grupos de sintomas mais comuns. Né, são 6 grupos de sintomas mais comuns. Cada paciente ele se encaixaria naquele grupo de sintomas ali. Eles viram que aquele paciente que tinha na fase aguda tosse persistente, rouquidão, diarreia, hiporexia e dispneia na primeira semana, esse grupo de pacientes tinha 2 a 3 vezes mais chance de ter a long COVID. Né? E claro também, as pessoas que tinham mais de 3 comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade, por exemplo, também ela tem um risco aumentado de ter a long COVID. A long COVID também, né, ela é mais comum nos pacientes com sintomas persistentes nas 2 primeiras semanas, ou seja, pacientes que têm essas 2 primeiras semanas mantendo aquele sintoma, aquela sintomatologia clínica, ele vai ter mais chance de ter a long COVID. Uma coisa que chama atenção, né, que chamou atenção logo de cara, ela é 2 vezes mais comum em mulheres. Lembrando que mulheres na COVID elas são menos suscetíveis a quadro grave, mas no caso da long COVID elas são mais suscetíveis a esse quadro clínico. A idade média é 45 anos de idade, ela é muito raro, né, a long COVID em pessoas abaixo de 18 anos de idade e é raro em pessoas acima de 65 anos de idade, que é interessante. Então só lembrando que para você ter esse quadro de long COVID, COVID longa no português, você não precisa de ter tido um quadro grave de internação hospitalar. Tá? Então isso é comum também em pacientes que tiveram uma COVID na fase aguda mais branda ou mesmo oligossintomática, ele pode vir também sofrer da long COVID. Qual que é o manejo clínico? Primeira questão que a gente se coloca para nós, só abrindo outro parênteses aqui, como qualquer outra infecção virótica, como o sarampo, por exemplo, o sarampo ela imunossuprime aquele menino que tem o sarampo, porque ele é adulto. Então a pessoa com sarampo, às vezes a causa de óbito é uma pneumonia bacteriana, que tem uma imunossupressão. Parecido com o HIV, por exemplo, só que aqui na fase aguda, né? Uma imunossupressão muito agudamente no sarampo. O HIV é crônico, né? A imunossupressão do HIV quando não tratada. E na COVID também a gente vê muito linfopenia. Então você vê que o paciente ele fica naquela janela de imunossupressão durante aquele período daquela infecção virótica. Então imagina, aquela janela, ele pode ter toda sorte de contato com vários outros patógenos e assim, ele em cima daquela COVID ele tem uma outra complicação, né? Mas também, muito importante, né, é sabido também que a COVID descompensa, né, descompensa as doenças de base, principalmente diabetes mellitus, a hipertensão arterial é menos, mas a insuficiência cardíaca também é uma doença que descompensa muito facilmente nesses quadros mais graves. Né? Então você tem que, no manejo clínico desses pacientes, você tem que descartar essa descompensação. Lembrando que o nosso meio é muito comum, né, na atenção primária, as pessoas com hipotireoidismo, hipertireoidismo, com certeza também a gente tem que checar mais precocemente se está controlada aquela doença de base, no caso o hipotireoidismo. Né? Então isso é muito importante você avaliar a doença de base daquele paciente. Né? Tem chamado a atenção, né, tem uns protocolos já mais uma vez do Reino Unido, que eles chamam de um acompanhamento, eu gostei dessa palavra aqui, um acompanhamento pragmático, né? Que mantendo, né, mantendo atenção às queixas, né? Você vai focar nas queixas dos pacientes. E eles chamam atenção também, né, do cuidado centrado na pessoa. Tá? Então, assim, muito importante isso. Né? Houve uma queixa, já tem até grupos, né, no Facebook, né, principalmente na Inglaterra, redes sociais de pessoas que sofrem da Covid longa. E a queixa de vários deles no início, né, é que os médicos, a equipe de saúde, de modo geral, não dava ouvidos. Achava que era depressão, era quadro estresse pós-traumático, que não é pouco, né, mas não dava ouvido para algumas queixas específicas. Eu acho que tem muito por conta de que eu acho que a gente estava naquele momento muito voltada para a fase aguda, querendo salvar aquela pessoa, né? A gente viveu muito isso no HIV também, né? Quando o paciente, a gente começou a tratar o HIV e ele ficou estável, aquelas queixas que a gente chama menores, às vezes eram pouco ouvidas, né? E eu acho que aconteceu isso também nesse momento aqui no caso do Covid.
os pacientes que relatavam na atenção primária, dos médicos na atenção primária, né, algumas queixas que persistiam, como tosse, cansaço, fraqueza, e os médicos, né, quando eu falo médico, a equipe de saúde de modo geral, ela não escutava com muita atenção, não qualificava aquela escuta. Então eles falam que é importante essa escuta, o cuidado centrado na pessoa, né? E falam muito também de saber quando encaminhar para essa especialidade ou reabilitação. No caso, a neurologia ou então a cardiologia, a fisioterapia, terapia ocupacional e educador físico. Essa equipe de saúde vai ser muito importante no manejo clínico. A maioria deles, né, desses pacientes, principalmente aqueles que tiveram um quadro mais grave, eles vão precisar de uma reabilitação. Então, mais do que nunca, né, o NASCE vai ter que ser reforçado, né, com esses colegas, né, o fisioterapeuta, a TO, né, e o educador físico, que vão ser muito importantes para o manejo desses pacientes, e a gente saber também qual é o melhor momento para encaminhá-los. É claro que a gente tem que ter racionalidade na nossa prática de saúde, né, não encaminhar todo mundo que tem uma primeira queixa. Acompanhar, escutar, entender um pouco, e só na medida, né, que você achar que é necessário, claro, né, encaminhar para essa especialidade ou reabilitação, para não também, claro, sobrecarregar esses serviços, né? Como eu disse, nós vamos abordar os sintomas daquele paciente, né? Nós vamos tratar só os sintomas, pode parecer estranho, no primeiro momento vamos ficar focados nos sintomas. Como o quadro é muito inespecífico, às vezes a queixa do paciente ela é muito inespecífica, fadiga. Todo mundo está com fadiga hoje, né? Fadiga da pandemia, fadiga de ficar em casa, enfim, acho que é uma queixa muito prevalente. Então tem que qualificar essa queixa de fadiga, né? Para a gente não trocar alhos por bugalhos, vamos dizer assim, né? Não gato por lebre, a gente tem que excluir a anemia, que a anemia é uma questão que pode acontecer nessas inflamações, né, sistêmicas graves, como ocorre na Covid, por exemplo, pode ter uma anemia. Né? Então tem que excluir a anemia. É interessante, às vezes, fazer um raio-x de tórax, dependendo da queixa do paciente, né? 12 semanas após o início dos sintomas, né? Para avaliar novo sintoma que aquela pessoa apresentou, a persistência ou piora dos sintomas. Aí eu vou abrir um outro parênteses, né? A reinfecção, ou a persistência do PCR. A reinfecção, eu já falei outras vezes, felizmente ela é muito rara. Agora mesmo, ontem publicou outra reinfecção confirmada nos Estados Unidos. Você não enche as mãos assim, as duas mãos de casos confirmados de reinfecção. A reinfecção, nesse momento, não é o nosso grande problema, né? Nosso problema vai ser a infecção, a prima infecção, que eu acho que vai ser rara a reinfecção. O que acontece, né, é a persistência do PCR. É o mais comum a persistência do PCR. Naquele paciente com 3, 4 semanas repete PCR, o PCR é positivo. E nem sempre aquele PCR positivo quer dizer que aquela pessoa está infectante. Geralmente, né, a pessoa fica infectante nos primeiros 10 a 15 dias. Aquele PCR, por ser um exame muito sensível, ele detecta positivo, mas aquele vírus não é capaz de ser cultivável, ou seja, ele não é transmissível, né? Geralmente é bom olhar o CT, o valor de CT do PCR, o CT acima de 30, geralmente, né, você conversa com o laboratório, se o CT é um marcador de facilidade com que aquele exame foi positivo, um CT acima de 30 geralmente é um resultado que aquele vírus não é infectante. Então essa é uma questão que pode acontecer, né, do PCR, persistência desses sintomas, não a reinfecção, né, a persistência do PCR, tá? Fechando parênteses aqui, a gente tem que avaliar o dano pulmonar nos casos graves. Aí eu chamo atenção, né, nos pacientes que internam, intubação, traqueostomia durante muito tempo, eles podem ter uma sequela pulmonar, pode ter uma fibrose pulmonar, que é comum, como eu disse anteriormente, é comum em quase todos os processos infecciosos ou quase todas as internações prolongadas de CTI. O paciente que fica 15, 20 dias internado no CTI, ele demora normalmente para voltar ao normal dele. E no caso da Covid pode ter sim uma sequela, pode ter uma fibrose pulmonar que vai ser responsável por aqueles sintomas e os sinais que o paciente vem apresentar. Outro dado que a gente não tem muito acesso, mas vale a pena chamar a atenção, é a troponina e o dímero D, né, que para a gente usar, ele tem baixa especificidade, veja, eles têm baixa especificidade, mas se os dois forem normais, você exclui causas mais graves, como IAM e embolia pulmonar, por exemplo, né?
paciente com quadro agudo, ou piora daquele quadro de falta de ar, dor no peito, né, e tosse, você faz o dímero D e troponina dão normais, você quase que descarta a embolia pulmonar e descartaria também um infarto agudo do miocárdio. Então seria interessante, eu acho que a gente vai utilizar na atenção primária, a gente não tem acesso a esses exames, ele é um exame que a gente é utilizado mais em hospitais, né? Voltando aqui ao sintoma respiratório, a tosse, né? A tosse também um dos mais comuns. A tosse por mais de 8 semanas, agora vejam, né? A gente tem que descartar, em nenhum protocolo que eu li dos Estados Unidos, ou mesmo da Europa, eles falam em tuberculose, né? Mas veja, cada país vai ter que construir o seu protocolo de encaminhamento. Como a tuberculose, no nosso meio, ela é prevalente, muito prevalente, e como eu falei, a infecção pelo Covid, ela causa imunossupressão, né? Muitos dos pacientes usando corticoide, você pode, né, reativar aquela infecção por micobactéria tuberculose. Então eu acho, dependendo de cada caso, claro, né, como eu falei que o acompanhamento é pragmático, vale a pena se descartar uma tuberculose, né, dependendo de cada situação. E descartar também um DPLC descompensado, uma infecção bacteriana, ajustar a dose, broncodilatador, enfim. Né, então esse seria a orientação que a gente passa no caso de tosse. A dispneia é importante também, a dispneia ele é um sintoma comum, né? Se ela é abrupta, o paciente estava bem, recuperou, tinha só um sintoma de fadiga e tem uma dispneia abrupta, né? Nesse caso, é melhor encaminhar para uma UPA. Né? Você tem que descartar num quadro mais grave, uma embolia pulmonar, um pneumotórax. Né? E essa dispneia também, mais uma vez, ela melhora com o exercício respiratório. Então, mais uma vez, aqui a importância do fisioterapeuta respiratório na reabilitação desses pacientes com quadro de dispneia. Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção, são os pacientes que ficaram geralmente os pacientes ficaram internados, né, por mais tempo em quadro mais grave, né? Aqui, né, os quadros graves, repetindo, ele tem uma recuperação mais lenta, ele tem uma doença intersticial, ele pode ter uma fibrose pulmonar, e sempre nesses casos avaliar, repetindo a importância da reabilitação pulmonar, daí a importância de fortalecimento do NASF, a importância de ter uma equipe completa com um educador físico e, no caso, um fisioterapeuta ou respiratório ou motor, né? Como eu disse para vocês, a fadiga, né, é o sintoma mais comum, né? É um sintoma super inespecífico. Como eu disse, quem não está com fadiga nesses dias de hoje, por conta de várias coisas, né? Ele é descrito após infecções graves, já é um caso antigo, já publicações anteriores mostrando isso. Agora, recentemente na Itália, 53% apresentavam fadiga e 43% de dispneia 2 meses após o início dos sintomas. E na China, essa porcentagem fica em relação à função pulmonar, 25% apresentavam alteração dessa função, 16% fadiga 3 meses após o início dos sintomas. Né? Então, mais uma vez, né, é uma prevalência alta, imaginando que nós temos um contingente enorme de pessoas, são mais de 5 milhões de pessoas já com diagnóstico, sem falar aquelas pessoas que tiveram quadro, que não fizeram diagnóstico etiológico, fizeram PCR. Então vocês veem o tamanho do nosso desafio na atenção primária à saúde, né? Em relação às complicações cardiovasculares, lembrando que a porta de entrada do vírus, do Covid, é o pulmão. Né, como vocês já sabem também, ele tem aquela porta de entrada, a enzima conversora de angiotensina. Então todas as células que tem essa porta de entrada, tem essa fechadura para o vírus entrar, ele vai entrar. E no coração tem várias células que têm receptores da enzima conversora de angiotensina. Então lá no coração também, esse dado é interessante, né, 20% das pessoas que estão internadas pelo Covid não apresentavam um quadro específico de comprimento cardiovascular, apresentavam alteração no exame de ressonância magnética. Nesse estudo, né, publicado em maio, mas foi em maio, da Alemanha. Claro que tem um viés aqui, são pacientes internados no hospital, né, não foi uma amostra aleatória. Né? Essas complicações cardiovasculares é mais comum em pessoas com condições pré-existentes, é óbvio, né? Pessoas já com hipertensão arterial, pessoas já com distúrbio de ritmo, de condução, ou pessoas com insuficiência cardíaca. Essas pessoas têm que ficar mais atentas, né?
Quanto à dor torácica, nós temos que descartar a questão da dor musculoesquelética, porque o paciente às vezes interna ou tosse muito, tem aquela dor muscular, né? E outras não específicas. O paciente tem que engraçado que essa queixa, uma coisa de queimação no peito, né? Uma queimação no peito, que é a queixa que eles falam muito, né? Então, sempre descartar, é claro que a gente descartar uma insuficiência coronariana, sempre, pensar no quadro mais grave. Uma boa anamnese, a gente, né, uma boa anamnese, exame físico, a gente consegue descartar aquele quadro mais grave, no caso, insuficiência coronariana. Né? Mas é muito comum essa dor musculoesquelética, essa queimação no peito, o paciente ele evolui nesse caso com coisa mais protraída, e nesse caso, se você descartando uma insuficiência coronariana, você vai só acompanhar, como eu disse anteriormente, um acompanhamento mais pragmático, sem sobrecarregar, né, a tensão secundária aqui. Tá? Como é sabido também, né, você sabe, a COVID ela tem em algum momento de alguns pacientes tem uma predisposição ao tromboembolismo, é uma doença hipercoagulável, né? Tanto é que tem alguns protocolos, alguns hospitais utilizam em pacientes de maior risco, né, usar profilaxia com heparina, né, ou dose plena, e tem trabalhos, né, tem vários protocolos, dependendo se o risco é muito elevado, você usa dose plena, se o risco é menor, você usa dose de profilaxia em pacientes internados, não em pacientes ambulatoriais. Qual é o tempo que a pessoa, após a fase aguda, vamos dizer assim, ela continua hipercoagulável? Nós não sabemos. E por quanto tempo aquele paciente que internou lá e usou heparina em doses plenas, nós vamos usar heparina também? A gente não sabe. Vocês veem que nós estamos no limite do conhecimento. Não é? Então, aí nesse momento, vale a pena a atenção primária ter um contato mais próximo com a equipe da saúde que internou esse paciente, né, para saber por quanto tempo ficaria, no caso, ficaria a anticoagulação. É muito comum, né, como aquele dado que mostrou, né, o dado do estudo alemão, mostrando comprometimento miocárdico, miocardite, pericardite, né, a disfunção ventricular pode acontecer, né, em cima do paciente já tinha insuficiência cardíaca, ou uma disfunção ventricular nova, né, que aparece no paciente previamente rígido, né, por conta da miocardite. Né, e o tratamento vai ser um tratamento de acordo com as atividades, de acordo com os protocolos, e lembrando que isso é um protocolo já mais, eu acho que utilizado, que eu vi, né, nos Estados Unidos, que os atletas acometidos com Covid, a volta à sua atividade, né, de alta performance, eles deve ser mais demorado, deve ser mais lenta esse retorno. Né, tem que fazer mais exames, porque teve um caso saiu na literatura de um atleta de alta performance que teve Covid e quando ele voltou ele teve uma morte, um mal-estar súbito e evoluiu para o óbito. Né? Então, nesses casos, a gente tem que tomar muito cuidado, o paciente que é atleta e tal, ele tem que ter esse retorno de forma mais lenta para voltar às suas atividades físicas antes da Covid. Né? Já está caminhando para o final da aula. Outra complicação complicação que tem é a complicação neurológica. São mais raras o acidente vascular encefálico isquêmico, a encefalite virótica. A gente vê que tem encefalite virótica, é difícil de achar o vírus, mas a gente vê a presença da encefalite. E as neuropatias cranianas é o mais comum. No caso aqui é o primeiro par craniano, olfatório, que a pessoa pode ter um período, né, de 3 semanas ou mais, né, sem sentir o cheiro e gosto dos alimentos. Né? Nesse caso, há uma discussão se vale a pena usar corticoide. Né? Inclusive, o tratamento, em algumas situações, eles estão levantando a hipótese de usar corticoide nesses pacientes com long Covid, e alguns protocolos, né, da questão da lesão do primeiro par craniano, que é o olfatório, eles estão usando também corticoide, mas isso aí é uma coisa que não tem nenhuma comprovação. Né? Tá tudo muito, como eu disse, tudo muito novo, né? E sintomas outros, né, como cefaleia, tonteira, embotamento cognitivo, insônia, hiperinsônia, né, isso tudo vai acontecer. Então, mais uma vez eu retorno, né, aquela fala lá atrás, que é importante a gente qualificar a escuta, né, desse paciente que chega com essas queixas. Né? Isso pode ser estresse pós-traumático, pode ser depressão, né, pode ser perder o emprego, pode. Né? Mas a gente tem que ouvir esse paciente com cuidado, né? Cuidado centrado nessa pessoa, para poder também qualificar um pouco esse nosso atendimento. Né? Que eu acho que
como foi dito também, a maioria dessas queixas, desses sintomas que os pacientes trazem para nós, a gente vai escutar, vai ter essa escuta qualificada, examinar, descartar algumas questões mais sérias e tratar aquele sintoma. E marcar, claro, marcar um retorno, uma visita, né, como se fosse um acompanhamento dessas condições crônicas, né, que na verdade é uma condição crônica, né. E, mais uma vez, eles chamam a atenção, isso é o protocolo britânico, o momento certo para encaminhar para a neurologia. Lá eles têm uma preocupação muito grande, com razão, e nós também deveríamos ter, de não sobrecarregar o serviço de saúde, no caso aqui a atenção secundária e o serviço de propedêutica, né? Não pedir exame de forma desnecessária, né? Como eles falam, né, a gente percebe, a grande maioria dos pacientes, a gente vai acompanhar e tratar aqueles sintomas, sempre descartando condições mais graves, né? O idoso é uma população ainda mais vulnerável, né? Eles têm risco de sarcopenia, porque estão internados, acamados, usam corticóide, usam heparina, quer dizer, tem tudo para piorar, né, para aumentar o risco de sarcopenia. A desnutrição é muito comum, depressão é muito comum, delírio e dor crônica. Então vocês veem que a gente realmente tem um desafio gigantesco, né? E mais, né, e tem um impacto, né, nos cuidados a outras condições de saúde. A gente tem visto muito isso, né? O idoso parou de fazer o controle do diabetes, da hipertensão, enfim, né, com medo da Covid. E depois que pega a Covid, também ele vai ter um acesso dificultado à atenção primária à saúde. Então o idoso realmente é uma pessoa, uma faixa da população que nós temos que olhar com todo cuidado, né? Eles são muito vulnerabilizados, eles estão muito vulnerabilizados nesse momento, e nós devemos tratar essa questão com todo cuidado, né? Ele tem essas rotinas pessoais de acesso à rede de cuidados, são todas comprometidas. Então nós temos que realmente criar uma rede de solidariedade ali para poder reduzir esses danos nos idosos, né? E a saúde mental e o bem-estar, né? Então esse artigo que estou mostrando aqui à direita, ele foi publicado ontem também no JAMA, né? Essa questão ela transcende, né? Eu acho que a Covid tem transcendido muitas questões, não só do óbito e caso, né? É o luto, né? Tem um dado que mostra que cada pessoa que morre, teremos 9 pessoas próximas delas em luto, entristecidas. Então isso vai gerar um impacto muito grande, mais uma vez, né? Que transcende a questão, né? A questão do cuidado daquele paciente. Toda aquela rede mesmo, toda uma família que se adoece junto, né? Quando o paciente se restabelece, ela também está doente, né? A família está vulnerabilizada, às vezes um membro da família perdeu o emprego, um membro da família morreu, ou um membro da família está doente, ou um membro da família está vulnerável, não teve doença ainda. Então vocês veem que o nosso, né, mais uma vez, o desafio ele é gigantesco, né, que vai gerar tudo isso aí. E aqui esse artigo, eu mostrei para vocês aqui, essa aula vocês estão, né, pode pegar ler esse artigo, ele mostra que a solução vai requerer investimento em saúde, né? Aqui saúde mental, mas investimento em saúde. Nós temos que investir mais nas equipes de saúde da família, né? Fortalecer a equipe do NASCE, por exemplo. E ele fala, né, que isso vai impactar ali na atenção primária, vai ser na atenção primária, o médico de atenção primária que vai receber esses pacientes. Então, mais do que nunca, né, se já era importante para enfrentar a fase aguda da Covid, né, a atenção primária vai ser fundamental também para poder absorver esses pacientes da fase crônica, né. Isso eu fiz uma conta, né, de padeiro, uma conta de acordo com os dados que a gente viu nos estudos. O mundo tem 36, foi ontem esse dado, o mundo já tem 37.672.440 casos confirmados, né? Se 10% vão ter sintomas apenas após o mês, serão 3 milhões de pessoas. Se 1,5% vai ter sintomas após 3 meses, serão 566 mil pessoas. No Brasil, né, são 5.094.979 casos confirmados. Né, serão 510 mil, quase 510 mil pessoas que vão ter os sintomas longos, da Covid longa. E quase 76 mil pessoas com sintomas após 3 meses. Isso, gente, casos confirmados. Lembrando, chama atenção que você não precisa de ter o PCR confirmado lá atrás para entrar num quadro de Covid longa. Basta ter dado clínico, epidemiológico, se tem um sintoma, você pode colocar aquele paciente. Então vocês veem, né, tuberculose por ano,
Por ano, tuberculose no Brasil são 72 mil casos. HIV está dando 40 mil casos por ano. Aqui em Covid, 10 meses, teremos 75 mil com 3 meses, né? E com acima de um mês, quase 510 mil pessoas. Então vejam bem, né? Qual que vai, a maioria das pessoas são usuárias do Sistema Único de Saúde. Então a gente vai ter que, mais uma vez, né, vai sobrecarregar essa atenção primária à saúde, e mais do que nunca a gente precisa, né, de fortalecer essa atenção primária à saúde. E eu finalizo, eu vou ler, eu sempre gosto muito dessa fala desse médico senegalês, ele é médico antropologista, eu vou ler para vocês, né? Uma epidemia não é apenas técnica e médica, ela não é enfrentada apenas pela ciência ou vacinas. O Ebola foi derrotado por muitas coisas, incluindo a construção de consenso dentro das comunidades e a restauração da dignidade e da confiança. Isso é o que aprendemos. Felizmente, ele falou isso em abril, mais ou menos, não é tarde demais para vocês aprenderem também, né? Então, eu acho que ela tem que fazer um esforço a despeito desse esgarçamento da nossa sociedade. Nós temos que ter, pelo menos, ter um consenso no enfrentamento da pandemia, do Covid, que é consenso sanitário, é da ciência, não tem que ficar discutindo muito. Claro, nós temos que discutir sempre, mas é tão óbvio, né, a questão que nós temos que manter o distanciamento social, temos que evitar aglomeração, usar a máscara, nós temos que construir isso juntos para poder sair dessa sinuca de bico que nós estamos. E veja, não vai ser só a vacina, como ele disse, não é só a vacina, não é só um antiviral. Nós temos que construir esse consenso em todos nós, né? E eu sempre tenho feito isso, somos todos SUS, sem o SUS poderíamos estar muito pior do que estamos. O SUS tem enfrentado com grande dignidade os trabalhadores e trabalhadoras essa pandemia, né? Nós estamos sob ataque, né? O SUS está sob ataque nos últimos 4 anos, né, que é a emenda constitucional 95, que retira recursos da saúde e da educação. Nós temos agora que revogar essa emenda. Eu acho que é um momento importante, em eleições municipais agora, votar em candidatos e candidatas que estão a favor do SUS e da educação. Agora eu fico à disposição para podermos discutir algumas questões. Não, a long Covid, como eu disse para vocês, o vírus, né, ele fica viável até o 10º dia, 15º dia. Claro, o paciente que fica no CTI durante mais tempo, a gente tem que talvez ficar com esse paciente de isolamento até 30 dias depois. Mas esse é de um modo geral, né? O PCR pode até ser detectado, né, mas aquele PCR, aquele vírus, ele não é infeccioso mais, né? Então, sim, o paciente com quadro brando, tranquilo, 24 horas a partir do 10º dia do início dos sintomas, né? Aquele quadro que foi para o CTI, a gente talvez seja mais prudente ficar, mesmo que ele tenha sintomas, ficar 30 dias em isolamento. Ótima pergunta, a gente não sabe isso, né? Pode ter alguns fenótipos, isso já começa a perceber que tem algumas alterações genéticas em uma determinada população que não produzem interleucina direito, por exemplo. Aquele paciente, ele tem um quadro, aquela pessoa tem uma chance maior de ter um quadro grave, né? E claro, a gente sabe disso, que a carga viral é importante na evolução da doença. Quanto maior a carga viral, maior a chance daquela pessoa ter um quadro grave e, portanto, ter a long Covid. Aí essa pergunta é interessante, que eu chamo a atenção da máscara, né? A importância, cada vez mais o mundo inteiro está vendo a importância que é a máscara, né? Que é uma barreira física simples de usar, porque a máscara ela pode evitar uma infecção, que é o melhor cenário, ou evitar uma infecção grave, porque com a máscara, se você usando e eu usando, né, a gente transmite menos vírus um para o outro, né? Se nós dois estivermos com máscara, né, a chance de eu passar para você uma quantidade de vírus maior é muito pequena. Se você entrar em contato com menos vírus, é como se o seu organismo conseguisse dar conta daquela infecção. É o que eles chamam, né, de uma variolização, que é o uso de máscara. Você vai entrando em contato com poucas partículas virais e você vai ficando com imunidade adquirida contra aquele vírus. Daí a importância da gente usar a máscara. Não, não tem isso, não tem esse relato não. A Covid longa, ela tem aquele perfil de sintomas persistentes, pessoas mais idosas, né, pessoas que tiveram um quadro mais grave,
né, o profissional de saúde se encaixar, né, nesses perfis aí, ele pode realmente, né, mas só por ser profissional de saúde não é fator de risco para long Covid. Sim, olha só, se aí que tá, né, o falso positivo, o falso negativo. Ele pode ser um falso negativo. Se ele tem uma epidemiologia muito forte, teve contato com alguém, ou ele se expôs, é um trabalhador da área de saúde, por exemplo, ou ele tem algum quadro clínico sugestivo, na anosmia, né? Anosmia, por exemplo, que é um dado muito relevante, né, nessa pandemia, você pode considerar como sendo falso positivo, talvez, considerando a epidemiologia, quadro clínico, e propor isolamento, né, pelo menos 7 dias, nesse caso. E só finalizando essa resposta, se ela é negativa, a gente pode considerar que a carga viral dele, se for falso positivo, falso negativo, é baixa, então ele está transmitindo pouco. Então a gente considerar essas questões também é interessante. São ótimas, né? Hoje, felizmente, tivemos a notícia ruim, né, da vacina Johnson & Johnson, que ela suspendeu temporariamente o ensaio clínico. Lembrando que são 11 vacinas, que em fase 3, a fase 3 é a última fase para liberação, né? Dessas 11 vacinas, com certeza vão ter pelo menos de 8 a 9 vacinas que vão ser usadas na população. Então, assim, eu acredito que essa primeira, vamos dizer assim, a primeira geração desses protótipos vacinais, eles não vão ser uma vacina esterilizante. O que é vacina esterilizante? Aquela vacina que elimina a infecção. Sarampo, por exemplo, você toma a vacina do sarampo, o vírus não chega no seu corpo, você não consegue infectar com o vírus, né? Da gripe não, da gripe não é esterilizante. Você toma a vacina da gripe contra a influenza, mas você se infecta com o vírus, né, e pode passar o vírus para frente. Então vejam, talvez essas vacinas da Covid vão ser uma vacina muito próxima, mais próxima à vacina da influenza do que da vacina do sarampo. Mas já é um grande avanço. As pessoas podem adoecer, mas com menos letalidade, né? Então as perspectivas são boas. Essa notícia que vocês estão vendo aí hoje, infelizmente, aconteceu. Mas por outro lado, é uma notícia até interessante, porque veja, mostra a seriedade com que está sendo conduzida a pesquisa. Eles pararam a pesquisa para estudar esse caso, ninguém sabe ainda, não foi aberto o que esse paciente, eles não sabem se ele tomou placebo ou se tomou a vacina da Johnson, que é de adenovírus, que é a mesma que a gente está usando da Oxford, é a que mais está sendo utilizada. Então eu acho que por um lado mostra a seriedade que é, e a segurança está sendo colocada também como primeiro fator para liberar uma vacina. Mas as nossas expectativas são ótimas. Eu tenho quase certeza, nós todos temos quase certeza que teremos vacina até no primeiro semestre do ano que vem. Então, obrigado a todos e todas pela audiência. E sigamos juntos com máscara, distanciamento social.